Oi, Audazes! Estamos gravando o primeiro episódio do Audazes Podcast para vocês, empreendedores e pessoas audazes que querem aprender como fazer business com propósito e alma e como transformar propósito em lucratividade. Se você não me conhece, eu me chamo Fauê Starbini, eu sou o fundador da Auda, essa marca que chega no mundo para ensinar uma nova maneira de fazer negócios, para integrar a espiritualidade no mundo dos negócios e elevar a consciência das pessoas e das organizações. E hoje eu estou muito feliz que nesse primeiro episódio eu tenho dois grandes convidados. É uma honra ter esses dois aqui comigo hoje nesse podcast, que é o Felipe, fundador da Pink, que já é uma marca muito audaz, é um empreendedor audaz, muito resiliente, que eu tenho certeza que vai trazer muitos insights para a gente como superar os percalços da jornada empreendedora. A Pink cuida de todos os registros de grandes marcas e também cuida da parte toda de burocracia jurídica que nós, empreendedores, sempre fugimos dessa parte aí burocrática de registro de marcas. E hoje temos uma outra convidada mega especial, que é a Roberta, que ela vem como co-host hoje aqui do nosso podcast. A Roberta é uma grande empreendedora, também audaz, que ela é idealizadora do podcast nas rádios e também empreendedora, idealizadora e fundadora do Habla FM e também do Habla Empreendedora, que já teve 1 milhão de ouvintes. Então, aí estamos com uma grande audiência nos ouvindo. Rô, muita gratidão pela sua participação. Fê, seja muito bem-vindo. Obrigado. E vamos começar com tudo. Então, Fê, conta pra gente aí, muito bem-vindo. Primeiro, gratidão em estar conosco participando. Sabe que você é um cara que eu admiro muito como empreendedor. E me conta, quem é Felipe e o que é para você, Felipe, ser uma pessoa audaz? Boa. Primeiro, quero agradecer o convite, né? E também dizer que vou tentar corresponder às expectativas ali da apresentação do FAO. Eu acho que o empreendedor audaz, ele é aquele empreendedor que ele está focado em trazer o trabalho dele, ou fazer com que o trabalho dele transforme outras vidas. Não só a vida dele, mas a vida das pessoas que trabalham no negócio e pelo negócio dele, e todas as pessoas que estão vinculadas àquela atividade. Então, você não está mais trabalhando só por você ou para você conseguir algo na sua vida. Você está ajudando outros empreendedores, no meu caso, que é a parte de registro de marca e propriedade intelectual, mas também as pessoas que trabalham ali dentro da Pink para que elas também consigam alcançar os seus objetivos. A Pink, então, é uma empresa de propriedade intelectual com foco em registro de marca, que nasceu com o propósito de desmistificar esse universo jurídico. Então, deixar a burocracia interna ali para a gente e trazer da forma mais fácil possível a linguagem jurídica para as pessoas que estão contratando a gente. Então, desde a parte de registro de marca, que eu considero o passo mais importante na vida do empreendedor, que é ele proteger aquele nome de marca que vai fazer com que ele chegue no sucesso que ele pretende com aquela marca. Então, a audaz, para mim, do meu ponto de vista, é isso. Você está ali pronto para receber tudo que você precisa receber e transmitir aquilo para as outras pessoas, tanto dentro da empresa quanto os clientes que você está atendendo. Muito perfeito, Fê, muito bom. E para você, Rô, quem é a Roberta e o que é para você ser audaz? Primeiro, é um prazer e uma honra estar aqui com vocês no primeiro episódio do Audaz. Gente, olha essa responsabilidade. Primeiro episódio do Audazes, um podcast que já está nascendo com uma carinha internacional, né, Fauês? Porque Fauês é todo internacional, né, gente? O próprio nome dele já é internacional. Então, eu quero dizer que eu tenho esse prazer de estar aqui hoje com o Felipe, com o Fauês. Dar um oi para a nossa audiência, a audiência dos audazes. Quem está ouvindo aqui com certeza é audaz, né, Com toda certeza. Quem é a Roberta da Trindade? Bom, eu até assim, me pego pensando quando me perguntam isso, quem é a Roberta? Eu posso dizer que eu acho que eu sou muito mais do que uma coisa que eu faça, sabe, Fauês? Eu acho que eu sou uma mente inquieta. Bom. Eu acho que é essa a minha definição de pessoa, quando me perguntam quem sou eu. Porque eu sou uma pessoa polivalente, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, tô sempre... Mas eu acho que a minha essência é a criação. Então, por ter essa mente inquieta, sempre eu quero estar criando. Para mim, a criação, criar algo novo, é uma conexão com Deus. Então, para mim, é isso. E ser audaz é justamente, eu acho que dar a cara a tapa. É colocar, ter a coragem
de você ser quem você é, Perfeito. de você fazer o que você quer fazer e não se colocar em caixinhas. Porque eu acho que o mundo tem muito isso, né? Sim. De colocar a gente em caixinhas. E eu acho que essa é a grande sacada. Fauês, eu quero perguntar para você, o que é ser um audaz, Fauês? Porque assim, né, a gente tá aqui... Perguntar tá fácil. agora Virou eu o quero, jogo, o jogo virou. eu quero perguntar, você teve essa ideia de fazer o podcast Audazes para trazer profissionais audazes, com marcas audazes, mas quem é o Fauês Tarbini e por que Audazes? Boa pergunta, obrigado pela pergunta. Virou o jogo, né? Espertinha. Bom, para mim ser audaz, primeiro de tudo, é descobrir quem você é na essência, né? Eu acho que a primeira evolução nossa é a gente descobrir quem a gente é na essência. E o mais difícil, eu sempre digo isso, não é descobrir quem é. O mais difícil é o segundo nível, é sustentar quem nós somos. Né? Então, não pegar em rótulos, não pegar um padrão e você sustentar quem você é no mundo dos negócios. Então, quando a gente idealizou esse projeto, que é o Audazes Podcast, a gente pensou muito como é que a gente vai trazer empreendedores, líderes, né, grandes líderes, terapeutas, todo o pessoal que já trabalha com amor nos negócios e business com propósito e alma, e a gente vai comprovar por resultados, porque a gente sabe que no business também precisa de resultado, que é possível, sim, trabalhar com o que ama, é possível, sim, trabalhar com a sua essência, e não existe separatividade entre vida pessoal e profissional, e que a gente possa descobrir o nosso dom, que 8 bilhões de pessoas, só nós temos um dom muito singular. E quando você expõe esse teu dom no mercado de trabalho e serve as pessoas, né? Eu gosto muito de ser audaz no sentido de nós estamos aqui para servir pessoas. Então, quando você serve pessoas e negócios com a tua essência, o lucro é consequência do teu trabalho feito acima da média, que é com amor, que é com propósito. Então, para mim, para concluir essa parte, ser audaz, Rô, é você sustentar quem você é também no mundo dos negócios. E a gente mostrar que, claro, que com propósito também há lucratividade. Muito bom. Eu gostei do que a Roberta trouxe sobre a mente inquieta, né? A mente inquieta das pessoas e dos empreendedores e dos criativos é o que faz você conseguir ir levando a sua marca, e levando o seu negócio sempre à frente. Você está sempre ali. Mas isso aqui? Você vai tomar banho e sua cabeça fala, aquilo que eu fiz ali no meio-dia, se eu tentar dessa forma? E você vai abrindo leques e abrindo camadas ali dentro da tua vida e ela vai se conectando com essa parte do profissional e pessoal. Foi uma coisa que eu mesmo só descobri depois que eu abri a Pink ali, depois que eu comecei a empreender, que foi quando eu me realizei na parte profissional. E hoje é uma coisa conexa. O Felipe da Pink é a mesma pessoa do Felipe. Então, é difícil você se desvencilhar ali da tua profissão, do que você faz, do que você empreende, quando você chega nesse propósito ali do estar trabalhando com um propósito, e aquele propósito vai te gerar o lucro. Até porque todo mundo trabalha e todo mundo empreende ou faz qualquer outra coisa, também visando o lucro, né? Nós também precisamos sobreviver a partir daquilo ali, né? Mas o mente inquieta é algo que é algo necessário para as pessoas que querem viver do empreendedorismo, viver de trabalho, né? É interessante, né? Isso que você está trazendo, Felipe, porque até um tempo eu achava que isso era uma fraqueza. Porque o mundo, como eu falei, ele tenta nos colocar em caixas. E eu achava que essa inquietude era uma fraqueza. Poxa vida, mas parece que eu nunca estou satisfeita. Até o momento em que a gente amadurece e começa a se entender e falar, cara, isso aqui é uma força. Tem poucas pessoas, nem todo mundo tem essa força. Total. Que é a força da criação, sim, da coisa arada toda, né? Então, isso que você está falando é muito interessante, porque até um tempo atrás, eu achava que era uma fraqueza. Você vê como é que é, sim, o mundo vai nos podando? Total. E, Rô, é importante isso da inquietude, né? Acho que é uma característica de Audazes, isso, dessa mente inquieta. E o que a gente aprende na jornada empreendedora é como também usar essa inquietude para canalizar para resultado e para coisas, né? Eu vejo muito o Fê, né, Fê? A gente trabalhou junto, o Fê é meu parceiro estratégico, meu amigo pessoal, meu cliente. E lá na Pink eu vejo muito, assim, essa vontade, tô afim de resolver problema, tô afim de servir meus clientes, não tem tempo ruim, claro que tem percalços, mas essa inquietude acho que traz a gente essa energia de empreendedor para superar os obstáculos. Então, isso, eu até aprendi com a cofundadora da Nubank, ela falou assim, cara, eu como executiva posso ensinar tudo para as pessoas, competências técnicas, competências executivas,
mas uma coisa que a gente não ensina, tá afim. Sim. Você não ensina a pessoa a tá afim. Então, a pessoa, ela tá afim ou não tá afim, né? Uhum. Se a pessoa tá afim, disposta, a gente pode ensinar qualquer coisa, né? E eu vejo lá, Fê, até você, né? O Fê Lacapim, que, pô, ele tem muita resiliência como empreendedor. Você tem muito engajamento com a tua equipe, com o teu time, né? É um time jovem, de pessoas jovens. A gente sabe que essa geração nova, né, tem que ter certos cuidados para engajar. Então, eu queria até, Fê, que você contasse um pouco pra gente como é que é a tua liderança, né? Como é que é a tua liderança com o teu time, como é que é tua singularidade com os teus clientes, e o que é ser esse empreendedor que você é já audaz todos os dias. Eu acho que falar sobre liderança é um tema bem... não complicado, mas é um tema que você tem que se interpretar muito bem. Recentemente, eu escutei as pessoas falando sobre o líder é uma pessoa solitária, a liderança é um lugar solitário. E eu comecei a reparar que realmente é algo que se encaixa dentro de lugares você ser um líder solitário, porque você está sempre motivando a tua equipe, você sempre trazendo a tua equipe para cima, você está sempre pensando em novas coisas para poder fazer com que eles aconteçam no mundo também. Você tem algumas barreiras que ali, cara, eu preciso dar um gás porque eu preciso de faturamento de caixa para poder promover tal pessoa. Sem isso eu não consigo e a pessoa está querendo isso. Então, você está constantemente liderando, sendo às vezes referência para eles, mas poucas pessoas comemoram junto com você ou se entristecem junto com você. Total. Eu não vejo muito isso dentro da Pink, graças a Deus. Lá eu acho que o time é 100% engajado e eu faço parte desse time engajado. Eu fico até me arrepia de contar. Mas, recentemente, era um problema bobo que aconteceu. O nosso telefone, o nosso WhatsApp foi cortado pela Vivo. Pode falar o nome de marca? Desculpa, gente. Foi cortado por uma operadora de telefone que a gente usou lá na empresa. Só entre nós. Uma empresa cortou o número. E aí, eu fiquei desesperado, imagina, perdeu o nosso número de telefone, o número que todos os clientes usam. A gente tem esse único canal, o único WhatsApp da empresa inteira. Fui eu para Vivo, porque a gente é um small business, então quem cuida dessa parte sou eu, não tenho um administrativo para resolver problema de telefone. Lá fui eu, cheguei no trabalho com o notebook, abri o notebook, fechei o notebook e fui para Vivo. Cheguei na Vivo, qual é o problema? Você não pagou a fatura. A fatura deve ter em conta, como eu não paguei a fatura? Resolvi lá com eles, 48 horas para o teu telefone voltar. Fiquei 48 horas sem atendimento de novos clientes e de clientes antigos. Caramba. Caos. Gente na minha DM, gente na DM da Pink. Cadê vocês? Vocês sumiram? Levaram meu dinheiro? Eu falei, gente, calma, já vai resolver. Aí, pelo Instagram, a gente resolveu com todo mundo. Nesse dia, eu fiquei muito frustrado, porque a gente estava de mãos atadas, mas eu já aprendi que tem coisas que vão ser mais fortes que você. Então, não tinha como eu resolver aquilo ali de outra forma. Então, o que eu fiz? Falei, a gente vai ter que cuidar de outra coisa. Uma menina nova tinha acabado de entrar para cuidar da parte do SDR, eu fiquei com ela, treinamento, explicando como é que faz os relatórios, como é que faz uma coisa, que faz outra. Venceu as 24 horas, eu estava calmo. O time talvez estivesse um pouco mais desesperado que eu, porque eles estavam ali sem cliente, sem nada para fazer. E aí, nesse dia à noite, era 8 e pouco da noite, eu estava ali no meu computador ainda, veio uma mensagem de alguém do meu time falando assim, como é que você tá? Pensei em você hoje, você tá bem? Porque sei como é que você se importa com essas coisas e como isso deve ter te deixado irritado o dia inteiro. Tá tudo bem? E daí, na hora, eu já comecei a chorar, né? Que o meu lado chorão já estava online. Não deu 10 minutos, uma outra pessoa da Pink também me mandou mensagem. Fê, tô te mandando uma marmita. Não, Fê, você já comeu? Daí eu falei, não comi, não deu tempo, assim, então não precisa pedir nada, eu vou te mandar uma marmita. A gente acabou de fazer janta aqui em casa, eu tô te mandando. Eu falei, não, imagina, não precisa, tá doida? Mandar uma marmita na minha casa? Não, eu faço questão, estou te mandando, pode ficar tranquila. Daí eu comecei, falei, cara, a liderança é solitária, assim, mas de acordo com a forma com que você lidera as tuas pessoas ali dentro, eles sabem que eles não estão no mesmo nível que você, nível hierárquico, mas que todo mundo ali está na construção de algo maior. E assim como você vai motivar a pessoa do teu time, o teu time também vai motivar. Se não, ali, como é que é a palavra? Diretamente, mas às vezes indiretamente. Esses dois casos foram casos diretos. Oi, tá tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Mas às vezes casos indiretos do tipo, olha, isso aqui eu já fiz, não precisa se preocupar, tá resolvido. Então ali ele também tá falando, pode confiar em mim aqui que o que você me pediu para fazer vai ser resolvido. Pode tirar isso da tua lista de coisas. Gente, desculpa, Fal. Isso que o Felipe tá trazendo é muita riqueza, assim, porque a gente percebe a importância da liderança no sentido de não deixar a peteca cair,
de tranquilizar o time, vamos fazer outra coisa, né? E aí volta um problema, como você diz, entre aspas, bobo, mas que olha as O consequências disso para todo mundo, né? E eu vejo que essa questão do time se preocupar é muito o reflexo da preocupação. Total. A importância que tem uma liderança forte para o time. Quando eu vou assistir esses reality que tem disputa entre... Eu já penso... Quando eu vejo que o líder é não tem liderança, é um líder fraco, eu já penso, vai perder. Mas não dá outra, não dá outra. Porque líder a gente é espelho, né, para as pessoas, né? E o Fê trouxe um tema muito importante que as pessoas esquecem, que assim, eu sou líder, eu cuido de muitas pessoas, mas quem está cuidando de mim? Porque o líder tem né? Ainda mais líder empreendedor, né, Fê? Pô, tem que estar todo dia lá feliz, engajado, né? Não bateu a meta, tem que ajudar o pessoal a bater a meta. Cuida de muita gente, mas quem cuida de mim? Aí, claro, você trouxe aí teu depoimento do pessoal da Pink, cuida de você, isso é um reflexo da tua capacidade de liderança, da tua excelência de liderança, né? Isso é já um reflexo de ações dos liderados, mas tem que cuidar realmente, assim, como é que a gente está cuidando da gente? Porque a gente, como líder de alta gestão, a gente tem que entender assim, cara, como é que eu estou me cuidando? Porque se eu me cuidar, eu estou bem comigo, eu consigo estar bem com o próximo. Porque se eu não me cuidar, eu não vou conseguir cuidar do outro. Né? Primeiro a gente cuida de si próprio, depois a gente cuida dos outros. E numa agenda muito estratégica, agenda muito executiva, quem é empreendedor sabe, a gente tem agenda de marketing, produto, finanças, tudo junto e misturado, né, Fê? Trabalhamos, sei lá, quantas horas por dia. Então, esse autocuidado é muito importante. E visto isso, queria até te perguntar, Fê, a gente sabe que, para você também, Rô, que a jornada empreendedora é uma montanha-russa, né? Uma montanha-russa. Montanha-russa. É uma montanha-russa de emoções, de faturamento, de lucro e de tudo que vem isso conjunto. Mas eu queria entender um pouquinho com vocês agora, já que essa pauta está super em alta e a gente precisa cuidar disso, né? Na Alda a gente cuida dos colaboradores em 4 corpos campus, físico, mental, emocional e espiritual. Como é que vocês, como empreendedores, e sabendo dessa parte da jornada empreendedora dos percalços e das montanhas russas, como é que vocês cuidam da saúde mental? Né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que é o olhar aguçado de vocês para a saúde mental em relação a aguentar os percalços da jornada empreendedora. Quer começar, Felipe? Posso começar. Eu acho que o primeiro ponto que o empreendedor ele tem que entender é que os problemas sempre vão existir e eles precisam ser colocados no lugar daquele problema. Então, você conseguir organizar a sua vida pessoal em paralelo com a vida profissional vai fazer com que você consiga agir nas duas frentes e conseguir estar organizando isso na tua montanha-russa das duas formas. Porque, obviamente, a meta está longe de ser alcançada. Você está de cara feia em casa, teu marido está ali em casa também, ele vai falar assim, nossa, que cara feia é essa? Não fala comigo. Então, você começa a prejudicar as outras relações também. Só mãozinha, assim, ó. Você só fala assim, esses dias, sexta-feira, eu saí de casa desse jeito. Eu falei, não fala comigo, tá tudo certo. Bati a porta e saí. Depois nem lembro o que eu fui fazer, voltei pra casa. Oi, e aí, tudo bem? Como é que você tá? Tipo, já passou, só que você também tem que mirar, porque a primeira pessoa, e geralmente agora no home, é a pessoa que vai estar mais perto de você, é quem vai levar aquela chunchada. Por quê? Você não vai brigar com alguém no trabalho, você não vai brigar com o teu PJ ou com o teu colaborador da empresa. Você vai pegar a pessoa que está mais perto. Os mais próximos. Então, isso é muito ruim, você não conseguir canalizar isso. Então, como é que você cuida dessa saúde mental? O FAO, ano passado, foi um ano muito truncado para mim. Eu não conseguia executar meu plano, não conseguia fazer com que as coisas acontecessem. Era apagando fogo o tempo inteiro, não conseguia cuidar de mim. Então, o que aconteceu? Quero treinar, não dava tempo. Quero correr, não dava tempo. Quero me alimentar bem, não vou comer nada, porque também se eu comer McDonald's todo dia, eu vou engordar e vou ficar mais bravo ainda. Oh my God, então, sim. Virou uma bola de neve. No final do ano, eu fiz um propósito. E eu ainda tinha psicóloga, que era o meu ponto de fuga ali para as coisas do trabalho. Esse ano eu comecei diferente, falando, eu preciso organizar a minha vida pessoal. E como eu comecei a fazer isso? Comecei a correr de pouquinho em pouquinho. Legal. Agora já consigo correr ali os meus 10 quilômetros de vez em quando, geralmente 5. Então, você tem uma fuga disso, você consegue se descobrir em algo fora do teu trabalho que faça você refletir sobre o seu trabalho de uma forma mais leve. Perfeito. Então, a corrida para mim hoje faz com que eu resolva muitos problemas. É 1 hora, meia hora correndo e os probleminhas vão se encaixando assim. Ah, pronto, tá resolvido. Porque você tira o foco daquilo ali que está acontecendo. Segunda coisa que eu faço muito também, a psicóloga. A psicóloga, pra mim, eu falo pra ela, cara, eu queria muito te pagar mais do que você. Tá? Porque tem Você merece mais, você merece Sim, mais. Tem dias, Bárbara, tem dias que eu chego e falo assim, olha, hoje eu tô daquele jeitão.
Ela fala, então vai. E eu falo. Ela, pera. Não Se tô nem te prepara. entendendo. Regula o que você tá falando. E geralmente os problemas do trabalho estão conectados com os problemas pessoais. É tudo uma bola de neve só. Você é uma única pessoa. Você não age no jeito do trabalho, no jeito da tua vida pessoal. É tudo meio junto. Então, o psicólogo também vai te ajudar a organizar essa tua vida. Eu acho que rede de apoio por perto de você também é muito importante. Tipo, amigos Total. que compreendam qual é o momento de vida que você tá. A família que também saiba que você tá vivendo aquilo e talvez não vá ser para sempre. Eu sempre fui um defensor eu não vivo para trabalhar, eu trabalho para poder viver. Então, acho que isso Total. hoje não está sendo muito o que eu estou conseguindo entregar para mim mesmo. Estou trabalhando muito e vivendo pouco. Mas não quero que isso seja para sempre. Mas eu me pego às vezes pensando, nossa, não tô indo ali visitar minha mãe faz 15 dias. Cara, preciso me organizar nisso aqui, não é o que eu quero. É uma questão de se policiar, né? Isso, Disciplina. porque senão você fica dentro do trabalho. O trabalho nunca acaba e você vai ficar dentro dele e sempre vai ter coisa para organizar. Você nunca vai ter o teu plano 100% completo e perfeito. Então, você organizar isso, entender alguma atividade que faça você fugir daquilo, criar a tua rotina em que ela seja organizada entre pessoal, profissional, o fluxo ali vai se organizando muito melhor. Mas eu colocaria 3 coisas. Algum tipo de hobby ou esporte para você ou esquecer das coisas ou conseguir canalizar e organizar aquilo de uma forma melhor. Alguém que cuide da tua saúde mental. No meu caso, é psicólogo, mas tem gente que faz yoga, tem gente que faz meditação, vai para outros lados. E uma rede de apoio que te apoie, que te entenda. Então, que não vai te ligar e falar, você nunca mais veio aqui em casa, o que tá acontecendo? Me odeia? Fala, não, calma, não é que eu te odeio, é que não tá dando mesmo para poder fazer isso. E você, Rô, vamos lá. Da minha parte, assim, Fauês, eu sou uma pessoa bastante espiritualizada, né? Eu sempre, desde sempre, assim, eu tenho o meu anjo da guarda que me acompanha, eu converso muito com Deus. Perfeito. Agora, de uns tempos para cá, eu faço meditação. Em 2020, depois foi ali na época da pandemia, a gente se deparou em casa com uma situação de doença em casa, né, do meu irmão que veio a falecer. E eu acho que uma das coisas que ele me ensinou, voltadas para essa questão da saúde mental, e que hoje eu carrego comigo há 5 anos, pelo menos, é viver o hoje. Sim. Então, eu sempre busco, todos os dias, motivos para ser grata. Perfeito. Para ser feliz, todos os dias. Às vezes está aquele dia que deu tudo errado, mas eu não vou dormir com esse pensamento do deu tudo errado. Eu vou sempre buscar dentro do meu dia algo que foi legal. Então, acho que essa é uma das coisas. E eu acho que com a espiritualidade que foi... eu fui tendo uma espiritualidade muito maior depois que eu virei adulta. Sim. Eu comecei a ser mais calma. Porque antes eu era uma pessoa muito explosiva. Então, assim, bateu, levou. Hoje já eu hoje já eu pondero muito antes. E para resolver as coisas, eu busco uma calmaria. Perfeito. Então, às vezes, sabe aquele dia que você tá putaço, que você quer descascar alguém, e aí Aí eu aprendi uma técnica de uma ex-gestora minha. Ela falava assim, sabe aquele dia que você tem um colega lá do outro time que você quer esfolar a carinha dele na parede? Então, se escreve um e-mail com tudo que você quer falar. Boa, essa técnica é uma boa. Eu já vi. Coloca o e-mail, fala tudo que você quer falar pode enviar, nesse e-mail. Sem querer. Exato. E aí, não envia naquele dia. Dorme, reflita, pondere. E, de preferência, no dia seguinte, vai lá conversar pessoalmente. Não manda e-mail, não. Porque e-mail é uma coisa muito fria. Sim, total. Então, Fal, o que eu posso te dizer? Além de tudo isso que o Felipe trouxe, eu acho que você se conectar com algo. A espiritualidade é muito importante. É saber que existe uma força, uma energia que é maior que você, que te rege. Então, para mim, isso funciona demais. Total. Escrever, para mim, funciona demais.
sabe? A questão da escrita, Total. colocar para fora a partir da escrita, seja eu para publicar alguma coisa ou não, uma coisa para mim, funciona também. Perfeito. Eu gostei dessa parte da espiritualidade, porque a meditação, ela querendo ou não, quando você está fazendo, conversando com Deus ali, você também está meditando, né? Você também está em Total. silêncio, conversando com a única pessoa que está te escutando Tá. ali. Eu sou bem menos religioso de igreja hoje em dia, mas muito religioso ainda. E desde a metade do ano passado eu voltei também a estar mais conectado com a espiritualidade, com esse tipo de espiritualidade. E eu acho incrível como as coisas vão acontecendo na sua vida e você só precisa reconhecer e enxergar elas acontecendo. Né? Total. Os sinais, né? Essa semana eu estava em casa também indo fazer foto. E eu falei, vou botar uma música super animada aqui, porque eu quero ir pra foto, descontraído, não sei o que lá. Botei a música, continuei trabalhando. Peguei o Instagram, caiu num vídeo de um padre lá com a música que eu amo, amo, amo de paixão. E aí mandei pra minha mãe, né? Que a minha mãe é a ponta mais espiritualizada ali de perto de mim. Eu falei, mãe do céu, olha isso aqui. Ela, tá vendo? É só você pedir. Eu falei, já tô pedindo. Tá tudo certo. Mas é incrível, quando você começa a enxergar os sinais que a vida vai te apresentando, você Total. consegue ter solo ali para aquelas coisas. Então, são conversas profundas que você pode falar sobre tudo, esvaziar a tua mente também, e você tá cuidando de você e sabendo que tem alguém também que tá olhando por você, seja Deus ou qualquer outra coisa que você acredite ali quando você fecha o olho e esvazia a sua mente para poder estar sozinho naquele momento. É aquela energia de alma. E eu até acho legal, né, Fê, a gente contar uma experiência que a gente teve no escritório. Bom, chegaram numa temática aqui importante da Alda, né? Espiritualidade é uma coisa que a gente foca muito na Alda. Vamos também deixar claro uma coisa aqui para você que está nos ouvindo, que espiritualidade difere de religião. Sim. Vamos separar a espiritualidade do que é espiritualidade e o que é religião, né? Na minha visão, espiritualidade é você ser quem é você na essência. Mas legal contar para você, Rô, a gente ia trabalhar planejamento estratégico, Capim, lá no escritório, e o Fê chegou lá no meu escritório muito agitado, muito estressado, muito agitado. Eu conto essa história sempre. Conta, eu Fê. indico isso sempre, e eu ia falar isso hoje também. Então, o que foi interessante? Nesse dia, né, eu ia falar um pouquinho de intuição no mundo dos negócios, eu senti pela minha intuição, cara, o Fê não tá precisando hoje falar sobre business. Né? Mesmo que a PIC tenha um monte de problema para resolver, como todo empreendedorismo, empresa, startup, enfim, todas as empresas, hoje o Fê tem que ser ouvido, acolhido e a gente precisa se conectar de corpo, alma e mente. Então, a gente vai fazer um break no nosso planejamento estratégico, no business, e hoje nós vamos se conectar com as nossas almas. Então, a gente foi lá no escritório, a gente meditou, a gente conversou, a gente se acalmou a nossa mente inquieta, porque do empreendedor tem essa mente inquieta, e nós, como empreendedores, temos que saber também inquietar a nossa mente inquieta, E resgatar, porque é o né? equilíbrio. Exato. Então, depois que a gente conversou, né, Fê? Depois pode contar a tua experiência que você teve aquele dia conosco lá, mas também queria reforçar uma coisa importante, que pra gente falar depois de pauta aqui, como é importante a gente que é inquieto, empreendedora, né, ativo, a gente ter nossos momentos de pausas. Muito. Nossos momentos de... Tá tudo bem, a gente tá fazendo as coisas com calma, com alma, e tá tudo bem, mas a gente tem que parar para respirar e também acalmar nossa mente, porque as melhores respostas estão pela intuição, que vem pelo coração. E o universo só consegue falar com a gente quando a gente tá em silêncio. Porque senão fica muito, conturbado. Então, Fê, se puder contar um pouquinho até a tua experiência lá no escritório e depois a Rô também sobre isso. Eu quero contar. Pode falar, Fê. Eu quero contar uma passagem relacionada ao aquietar a mente depois que o Fê trouxe a experiência dele. Esse dia aí que o Fal falou era realmente isso. Eu estava ansioso com todas as coisas do trabalho. Cheguei lá... não, porque o comercial assim, o financeiro isso, ia mudar disso e aqui, a conta e a meta e não sei o quê. Relaxa, o que a gente vai fazer aqui? Não quero fazer nada disso aqui. Não consigo. Eu preciso saber como é que vai entrar X dinheiro esse mês na conta. E aí o Felipe chegou com a mãozinha. Peraí, não fala comigo agora, não. Não, ele que fez. Não, pera, vamos descer. Eu fiquei em silêncio, né? E aí, esse se reconectar do empreendedor é algo que eu faço até hoje ainda. Quando Legal. eu tô muito, muito louco ali no negócio, eu faço até hoje. É você, empreendedor, resgatar o porquê que você começou a fazer isso.
Eu consigo lembrar claramente onde é que eu cheguei nessa meditação, onde é que eu fui e todos os pontos que estavam sendo abertos. Você empreende por conta disso, você decidiu fazer isso, o teu empreender já te gerou isso na tua vida, já gerou isso na vida dessas outras pessoas. Hoje você é conhecido por conta disso aqui que você já realizou, porque a gente trabalhando e fazendo, a gente para de olhar tudo que a gente já fez, Exato. tudo que a gente tá fazendo. A gente só consegue enxergar problema, ou só consegue enxergar o que não tá bom. Você não consegue ver o que tá certo ali dentro do teu caminho. Puxando para um outro exemplo, eu tenho muita dificuldade em enxergar isso, então eu preciso muito parar para ver. Então, se eu me queixo de alguma coisa, alguém vai lá e fala, olha, mas tá vendo que você tem isso e isso? Não é porque você não tem aquilo ali ainda que você não tá no mesmo... que não tá tudo certo. Porque você abdica, às vezes, de uma decisão em detrimento de outra e escolhe o que vai fazer mais sentido naquele momento. Então, dica ali para os empreendedores é sempre essa. Por que você está fazendo isso? Então, tem que ter um propósito, tem que ter um motivo. Ou tô olhando para o meu empreender e falando o que aquilo ali já me gerou? Onde esse lugar já me colocou? É isso. Você consegue se acalmar e falar, beleza, então eu vou continuar aqui porque tá funcionando. Porque às vezes a gente se cega do que já aconteceu, se cega do porquê a gente tá fazendo aquilo e entra naquele looping do bater a meta, fazer isso, preencher a planilha, entregar aquilo ali, não tô cumprindo o resultado, tô fora do plano. E você tá, tipo, igual um louco ali fazendo tudo e falando que você não tá fazendo nada, mas você tá sem direção naquilo que você precisa entregar. Às vezes a gente precisa resgatar ali dentro do nosso histórico de trabalho tudo que a gente já fez de bom e de positivo. E nem sempre a gente vai estar 100% e tá tudo certo. Nesse dia que a gente não tá 100%, que tal parar um pouquinho para descansar? E outro dia vai e faz dobrado. Sim. Porque às vezes a gente fica dando murro em ponta de faca ali naquele dia que não vai. Tem dias que não vai o negócio. E a gente tem essa vantagem, né? De poder fazer isso. Não sempre, mas a gente tem isso de poder fazer isso. Né? De poder fazer isso. E aí, trazendo um caos para vocês. Opa, adoramos. Vamos lá. Senta que lá vem. Histórias. Então, isso que o Fauês comentou, né? Sobre nós somos alma e temos que entender isso, que temos, às vezes, né? Essa questão da espiritualidade aflorada, enfim. Quando eu estava montando minha primeira empresa, há 6 anos atrás, que é a eFoco, é uma empresa de recrutamento e treinamento comercial, e eu ficava na dúvida, porque eu estava CLT ainda, e ficava muito na dúvida, né? Será que saio da CLT? Será que vai empreender? Aquela coisa, a gente foi criado muitas vezes, principalmente eu, que sou da geração X, criado para ter o seu emprego fixo. Segurança, né? Aquela falsa segurança. E aí, teve um dia que eu estava muito... Eu não sei se ansiosa, mas eu estava muito querendo respostas. E aí, nesse dia, eu peguei o final de semana e fui me aquietar. Tem um santuário, a gente está gravando aqui em Curitiba, para quem está nos ouvindo de outros lugares, mas nós estamos gravando aqui em Curitiba. Existe um santuário aqui em Curitiba, um lugar que eu amo de paixão e que eu vou, me conecto, fico deitada lá, escutando os passarinhos e tal. E nesse dia, eu conversei muito com Deus e falei assim, olha, eu quero um sinal. O senhor não precisa me dar, mas eu quero. Quero um sinal, porque eu quero... Um sinal claro que eu quero entender. Não me vem específico. Não me vem com, olha ali. Não me venha de entrelinhas. Eu quero um sinal. E esse sinal eu quero que o senhor me diga claramente como que vai ser a logo da minha empresa. Olha, foi específica, legal. Foi muito específica. Muito específica. A área de Deus do empreendedorismo abrindo uma gavetinha. Essa empreendedora audaz, vamos mandar para ela a informação, ela vai fazer acontecer. Não, ele falou assim, olha que abusadinha, deixa eu ajudar essa garota. E aí, eu sei que eu peguei, tava deitada, meditando, fazendo minhas orações e tal. E aí, eu comecei sabe peças de Lego? Eu comecei a sentir aquelas peças de Lego caindo na minha cabeça, assim. Eu comecei a sentir e visualizar as peças de Lego coloridas caindo na minha cabeça. E aí eu falei assim, meu Deus, o que seriam essas peças de Lego, será, né? E eu fui buscar a história da Lego.
E a história da Lego é que quando o Lego foi criado, é justamente para que você... Lego não, perdão, Tetris. Ah, o Tetris, Peças de Tetris. E aí eu fui olhar a história da Tetris e aí existe um fenômeno chamado efeito Tetris, que é quando você começa a jogar muito Tetris, você começa a só ver peças de Tetris se encaixando. E se vocês olharem lá hoje a logo da iFoco, ela lembra muito as pecinhas de Tetris. Porque a minha ideia é que quando as pessoas olhassem a minha logo, é que as pessoas começassem a pensar na iFoco como uma pecinha de Tetris. Como que nós, como empresa, poderíamos ajudar aquelas pessoas a jogar o jogo de recrutamento e treinamento. E aí tudo começou a se encaixar e fazer sentido na minha mente, na minha cabeça, e a gente fez a logo. Eu mesma desenhei a logo. Legal. E depois ela foi melhorada, enfim. Mas para vocês verem que às vezes é uma coisa que já está na sua mente. Sim. Total. E até uma coisa legal falar, Rô, que assim, até quem está nos ouvindo, né, fica muito um dilema. Acho que quem quer empreender, essa dúvida, né? Pô, eu largo tudo e empreendo e confio no meu coração e na minha intuição, porque tem um chamadinho, né? Tem, assim, um borbulhinho ali que a gente ignora de ouvir, né? Ele vem avisando. E tem essa incógnita, como é que eu confio, largo tudo e dou o all-in, que eu vou largar tudo e vou empreender, vou confiar e vai acontecer? Então, até uma pergunta para vocês, tá contando rapidinho para vocês, a Alda veio no meu escritório numa meditação minha, eu fiz a mesma pergunta, eu conversei com o universo, meditei e falei assim, universo, o que realmente eu vim entregar no mundo? Me conta. Porque eu tô afim de empreender com uma coisa de intuição, de alma mesmo, que eu me dedique minha vida e eu até possa dar minha vida para isso. E daí até a Alda surgiu nessa meditação muito profunda, veio muito clara para mim o que eu tinha que fazer com a Alda, e a Alda tá aí agora com vocês juntos aqui. Mas o que eu queria perguntar para vocês, até o Fê pela Pink, que também é uma marca aí super singular, super audaz, que a gente vê que é diferente do mercado, né? A gente vê que tem algumas marcas no mercado que são diferentes, tem um aqui a mais. E você, Rô, pelo Habla Empreendedora também, né? Esse programa que já atingiu 1 milhão aí de ouvintes. E eu lembro até, a Rô foi no meu story, comentou comigo lá da Habla Empreendedora. Eu tá contando para você, Fê, a Rô chegou super animada. Eu falei assim, eu vi o brilho no olhar da Rô, e eu falei assim, Rô, eu só tenho uma coisa para te dizer. Eu tenho certeza absoluta que essa marca vai ter muito sucesso e vai acontecer com muita prontidão, porque você está fazendo uma coisa com o teu coração e com a tua alma. Então, quando você faz uma coisa com o teu coração e com a tua alma, é impossível dar errado, que você tem todo um arsenal de pessoas lá em cima trabalhando com você, que vão cuidar de vocês, né? Então, eu queria só vocês contarem um pouquinho como é que foi canalizar essas marcas, né? Assim como eu canalizei a Alda, como, Fê, para você foi canalizar a Pink, você, com a Habla Empreendedora e a Habla FM, e como é que é o nosso papel de acreditar e seguir e agir, né? Acho que uma coisa importante a gente falar aqui também, que ideia sem execução é apenas uma ilusão. Então, como é que foi para vocês esse ponto da alavanca que vocês puxaram para conseguir empreender? Porque eu acho que nossa audiência, os ouvintes que querem empreender, querem puxar a alavanca, mas trava nessa interseção. Então, como é que foi para vocês essa experiência? Eu tenho três pontinhos para puxar antes da pergunta. O primeiro é que empreender e o CLT e o empreender, eles ficam muito divididos justamente por essa falsa sensação de segurança. Mas, infelizmente, quem não tem algum tipo de rede de apoio tem mais dificuldade em migrar para o empreender. Eu tinha uma super rede de apoio que eram os meus pais, na época. A Pink já existia há 6 anos. E os meus pais foram quem falaram, não, arrisca, se não der certo, você volta a trabalhar. Currículo e volta para a CLT. Mas tem muita gente que não tem essa mesma oportunidade. Então, acho que tem que existir Perfeito. Eu acho que isso talvez seja a coisa que mais segura as pessoas em querer apostar no sonho, porque se não der certo, nem sempre você você consegue voltar para o teu lugar. E eu acho que quanto maior ou melhor está sendo o seu destaque na parte do CLT, mais difícil vem para o empreender. Então, se eu tivesse ficado mais 2 anos na empresa que eu estava, talvez eu não tivesse arriscado com tanto potencial. Eu teria demorado mais para tomar essa atitude, porque teria ali, tô ganhando X, vou arriscar para ir ganhar 0, porque eu saí ganhando o valor X para ganhar 0. Fiquei 6 meses ganhando R$0, minha mãe pagando minhas contas ali, e eu já não fazia mais isso há tempos. Então, é um divisor de águas. O segundo ponto
é que você falou ali sobre a parte do deitei, meditei e as pecinhas de Tetris começaram a cair. Quando a gente fala em registro de marca, quando a gente fala em proteção da criatividade, é exatamente isso que a gente fala que a gente protege. A marca da pessoa, a marca do empreendedor ou da empresa, ela não é só um nome e um símbolo. Ela carrega uma história, ela carrega algo que fez com que a pessoa chegasse naquilo ali. E perder isso para uma outra pessoa, ou perder isso por qualquer outro motivo, dói muito. Parece uma coisa que não acontece com frequência, mas a gente que trabalha lá na Pink, são 90 pessoas por dia, pelo menos, entrando em contato. A quantidade de pessoas que a gente precisa falar, não, tua marca não está mais disponível, já tem outra pessoa que registrou na sua frente. Não só para nomes de marcas fracos, que a gente chama, que são nomes mais comuns, mas também para nomes de marcas fortes, que você pensa, não, ninguém nunca vai registrar isso, pois alguém foi lá e fez. O teu sobrenome da tua empresa, um nome que você ficou lá horas tentando enxergar aquilo. Você foi lá e perdeu. Então, é o teu sonho, o teu castelo que você já tinha construído que desmorona porque você não tem mais aquele nome. Aí você tem que correr atrás. Eu sempre falo que o maior gasto que você vai ter não é em refazer a logo, em ter que fazer um rebranding, em ter que mostrar tudo aquilo. É o teu público, é o teu consumidor que já confiava no teu negócio, confiava em você. Você já era referência, todo mundo sabia o que você fazia e agora... Quem é você, se você não tem mais aquele nome? Bora reconstruir tudo isso. Um caso, o mais conhecido disso é a dona da Sodier conta em podcast para a Natália Cury, que ela perdeu o nome da Sodier. A Sodier antes chamava Sensações, e aí a própria Sensação, o chocolatinho da Nestlé, notificou ela sobre a utilização indevida do nome, ela teve que mudar, já tinha 1 milhão de franquia aberta, 1 milhão de coisas ali rodando, ela teve que repensar em tudo isso. Ela montou Sodier, que é o nome dos 2 filhos dela, Sofia, se eu não me engano, e Diego. E daí ficou Sodier para poder montar isso. Mas ela teve que ressignificar algo que ela já tinha materializado anteriormente, né? Então, o primeiro ponto é esse sobre... Às vezes é difícil você furar essa alavanca, porque você não tem uma rede de apoio, mas fazer as coisas em paralelo e acreditar no seu propósito, eu acho que funciona muito bem. A Camila da Moving fala muito sobre isso, sobre você mudar a sua mentalidade, mudar o seu mindset e arriscar. Você precisa arriscar. E empreender não é segurança. Empreender é arriscar sempre e ter o pé no chão. A cabeça pensando nas coisas, mas o pé no chão sabendo para onde você está indo. O segundo ponto é a proteção da criatividade. É isso que a gente protege. Então, são os sonhos que a gente vai estar ali realizando. Até energia. A marca tem energia, né, Fê? Até a proteção da energia da marca. Exatamente. Porque é isso. A gente cuida disso, dessa parte burocrática, quando vocês estão... canalizando essa energia para poder fazer as outras coisas, né? No meu caso, foi o contrário do Fê. Eu tenho uma rede de apoio muito forte, mas financeiramente não tenho. Eu precisei planejar muito bem antes de tomar essa decisão. Se preparar, né, Rô? Me preparei. 1 ano eu fiquei trabalhando... fazia trabalho, duplicava meu turno. Trabalhava CLT durante o dia, noites e finais de semana eu trabalhava no que seria a minha marca, né? A Efoco. E aí foi 1 ano assim. Quando eu senti que eu tinha daí já clientes, uma segurança, aí eu saí do CLT, percebi que era o meu momento de empreender e que aquilo tinha tudo. Se eu investindo um pouquinho, 30% do meu tempo, o negócio já estava fluindo. E eu fiquei pensando, imagina se eu sair e investir... E botar 100% da energia aqui. 100% da energia. Então, foi isso. Eu só saí do CLT depois que eu senti uma segurança. Assim, segurança, modo de dizer, como você mesmo diz, é uma falsa segurança. Mas eu já tinha clientes. Então, assim, para quem está pensando, a minha dica é, para quem está pensando em empreender, não tem essa rede de apoio financeira, planejamento. Perfeito. Se precisar dobrar turno, vai ter que dobrar turno, gente. Quer muito fazer, quer muito empreender, não dá para ter preguiça, não. Porque senão, a gente como empreendedor, a gente trabalha
duplicado, triplicado, não é? Não, e é um fato importante a gente falar aqui também, é escolhas e renúncias, né? Exato. É que eu acho que tem muitas pessoas que querem muitas coisas e não querem renunciar de nada. Então, assim, a vida sempre foi feita de escolhas e renúncias. Então, quando você é empreendedor, você tem que fazer certas renúncias. A renúncia da segurança, a renúncia de nem todo mês ganhar a mesma coisa que você ganha, a renúncia talvez de ter outra qualidade de vida no momento inicial da startup ou da empresa que você não vai sair ganhando, renúncia do seu salário para os colaboradores, né, Fê? Às vezes quando você está sem fluxo de caixa. Então, eu vejo que as pessoas querem muito de um certo ponto, mas de outro ponto nem querem tanto, né? Então, a gente tem que analisar isso também. Eu tenho tatuado na perna, cada escolha é uma renúncia. Ah, tem, Fê? Eu não sabia? Por causa do Charlie Brown. Ele tinha uma música falando cada escolha é uma renúncia. E eu tenho uma pergunta para vocês, né? A Alda, ela traz muito também temáticas audazes, que não se fala muito, mas agora está em voga no mundo dos negócios. Eu queria saber com vocês, agora, vocês usam a intuição no mundo dos negócios, né? Eu gosto de duas coisas aqui que perguntar para vocês, se vocês usam intuição e se vocês também usam a sincronicidade. Eu acho que são duas palavras aí, né? Que ninguém conhece, acho que ninguém por ninguém, né, Fê? Não é à toa que eu te conheci. Eu lembro até hoje que quando eu conheci o Fê por um amigo em comum nosso, a gente começou a trabalhar junto em planejamento estratégico, mas eu quando via o Fê assim, falava, cara, o Fê é uma inspiração de empreendedor, então quando eu tomar eu vou lembrar dele, que ele também tem percalços, e eu me inspirava muito nele para ver assim, como é que o Fê faz, como é que ele resolve o problema do time dele, como é que ele resolve o problema financeiro, como é que ele tá pensando, e a gente vai modelando a nossa rede de apoio, né? Sim. Eu acho que até empreendedores, a gente tem que se alicerçar um com os outros, e tem muitos empreendedores hoje no mercado, pra gente, quando a gente tá passando por um percalço, a gente tá com os outros na rede de apoio, como bem você falou, né, Fê? Então, queria saber com vocês aí como é que é essa parte da intuição no mundo dos negócios. Para mim, funciona muito. Eu tenho eu acho que um canalzinho ali, Uma anteninha ligada para pessoas, que é muito forte, assim. É aquela coisa do olhar, conversar e sentir que a energia bate. E você é sensitiva, né, Rô? Eu tenho muito isso. Para mim é muito fácil, assim. Raras vezes eu me confundi. Raras vezes. Então, de sentir mesmo a energia. Não que aquela pessoa é ruim ou não, mas às vezes a energia não bate. Energia, total. Total. Nós somos energia. Nós somos feitos de energia. Então, a intuição. Como eu falei, meu anjinho da guarda é o meu cara lá em cima, então eu sempre oro para ele antes de tomar qualquer decisão. Ele tá trabalhando bem, então, Rô. Tá. Antes de tomar qualquer decisão, sempre faço uma mentalização para os seres de luz também me darem esse insight. E a sincronicidade que você está falando é português, claro. Fique atento aos sinais. Sim. Exato. Os sinais da vida, os sinais que o mundo... Do dia, né, Rô? Que o universo te dá, que te traz. Então, isso tudo... Sabe aquela coisa que você fala assim... eu queria fazer tal coisa, mas está tudo dando tão errado. Para e pensa, será que é o momento? Às vezes mas fica atento aos sinais, porque eles vêm. Não, é legal você falar isso, porque assim, a gente tá num mundo tão conectado que tá no celular 24 horas e você esquece de olhar ao redor. Então, por exemplo, se eu tô olhando pra frente, opa, quem é essa pessoa? A gente vê a sincronicidade de pessoas, coisas, situações acontecendo, se nós estamos presentes no momento presente. Né? Eu acho que o que está faltando no mundo hoje também é assim, as pessoas estarem aptas a estarem num ambiente só captando o que está acontecendo. E não aqui, né, no celular. Uhum. E você, como é que é a tua intuição no mundo dos negócios? Eu gostei desse ponto que você trouxe da sincronicidade por primeiro, que às vezes a gente esquece de olhar para o outro com um olhar de o que ele está fazendo, o que eu vou pegar de referência ali do que ele está entregando. Pelo menos eu às vezes tenho um olhar do, meu Deus, só eu tô com esse perrengue, só eu tô passando por isso aqui, uhum. a pessoa aqui do meu negócio que não tá, só não tô conseguindo explicar as coisas para essa pessoa, por que ela não entende. E quando você tem abertura para troca entre outros empreendedores, Total. O que é muito difícil, você consegue enxergar que tá todo mundo no mesmo barco. Porque você olha o fulano ali fazendo evento, publicando, não sei quantos mil seguidores, você fala, nossa, o cara já ganhou a vida e eu tô aqui ainda indo na Vivo resolver. Tô indo na Vivo ainda resolver que cancelaram meu WhatsApp. Então, isso é muito importante, lembrar que, cara, tá todo mundo no mesmo barco. Obviamente, tem uma pessoa que tá, mas ele tá tendo daí os outros problemas, daquele segundo lugar que ele chegou. Isso é muito importante. E sobre a parte da intuição,
eu tenho muito isso que você falou sobre a parte da intuição com pessoas, então eu nunca vou saber se a pessoa é boa ou ruim. Mas nunca vou falar, não, quando ela é boa, eu nunca vou saber se ela é muito boa ou pouco boa. Mas se ela é ruim, eu já falo, cara, essa pessoa aqui nem quero perto de mim, porque isso aqui é problema. E todas as vezes que isso aconteceu, foi um problema. Um recente, inclusive, que ainda tá, essas semanas, ainda tava ali piscando às vezes. Mas muito mais para a vida pessoal. No profissional, graças a Deus, todo mundo até que já trabalhou na Pink. Legal. Todo mundo, eu ainda tenho contato, são todas as pessoas que, a princípio, falam muito bem da gente, o que eu sei, né? Pessoas que ainda conversam comigo, que ainda me pedem coisas, que a gente ainda faz troca ali, pessoas que já saíram ali do negócio. E conversei sobre intuição com a minha contadora antes de ontem, sobre Legal, isso. A gente tá com um projeto diferenciado ali. A gente tá no home, tô pensando em voltar pro presencial, no híbrido. E falei, cara, Mai, preciso conversar com você, trocar uma ideia. O lugar é incrível, mas o valor vai passar um pouquinho ali do que a gente tá podendo. Será que eu vou, não vou? Ela falou, tipo, cara, você já decidiu o que você veio conversar comigo se você já decidiu? Uhum. Você já tá me dizendo que o time quer e precisa e tá te perguntando, você tá decidido aí, você já encontrou um lugar perfeito pro que você precisa. Então, a tua intuição tá dizendo, vai. O coração já falou sim. E você vai conseguir dar conta da parte prática. Como eu falei, o pé no chão e a cabeça lá em cima. Se o teu pé no chão e você tá vendo que as contas vão ser pagas mesmo que você coloque, mas esse custo fixo, porque é um custo fixo, se joga. Vai melhorar. As pessoas vão estar mais engajadas. Olha o que você já me falou. Você tá com um plano para fazer não sei o que lá naquele espaço. Naquele ali vai ter uma área de integração não sei o que. Já tá pesquisando mesa para botar no lugar. Tipo, por que vocês vêm falar comigo? Às vezes a gente precisa só de uma pequena validaçãozinha. Outro, né? É porque assim, ó, ele vai! Em vez da gente ouvir o nosso coração parar, se acalmar e ouvir o nosso próprio coração, a gente quer se firmar com o outro pra daí ouvir o nosso coração. Sim. Exatamente. Mas acho que a intuição e a sincronicidade, eles são muito nesse lugar ali. A troca, o pensamento e o... vamos, porque vai ser. Eu vou fazer acontecer. Então, eu vou fazer acontecer. Aproveitando essa questão ainda, só rapidamente, para falar sobre a questão da intuição e do sentir... Quando eu idealizei o Habla Empreendedora, na verdade, era para ser um podcast com data de começo e fim. Eu ia fazer uma temporada muito mais para fomentar e trazer empreendedoras e empresárias para fomentar a EFOCO. Só que quando eu comecei a gravar os primeiros, eu falei, cara... Coração bateu. Exatamente. Meu coração bateu tão forte. Coerência cardíaca. E eu falei, caramba, eu quero fazer isso a minha vida inteira. Total. E eu acho que quando a gente... como você falou, a gente ouve o nosso coração e a gente entende que todos nós temos dons e que esses dons têm que ser colocados a serviço... Total. E quando você encontra um trabalho que te permita ter também a sua condição financeira para bancar tudo isso, gente, é o céu. É o Ikigai. E graças a Deus a gente tem hoje recursos para isso. Muita informação na internet, muita informação, né? E pessoal, pra gente fechar, né? Estamos quase fechando aqui. É uma honra ver vocês. Vocês são prova viva que é possível sim trabalhar business com propósito e alma. E transformar, né, propósito em lucratividade. Então, vocês são uma grande inspiração no nosso mercado aqui. Pessoal que está nos ouvindo, então aqui são provas vivas que sim é possível ser persistente com consistência, né? Acho que isso é importante também falar. A consistência de fazer todo dia um pouquinho e trabalhar com intencionalidade no mundo dos negócios, né? O Audazes Podcast vem com esse propósito de trazer aqui empreendedores que já trabalham business com propósito e alma, já conseguem trazer lucratividade para as companhias e gerar impacto no mundo. Então, que vocês possam se inspirar conosco aqui, ouvir o Felipe, ouvir a Rô aqui e fazer o que teu coração faz bater. E pra gente fechar com chave de ouro, agora eu sei que vocês têm mais sabedoria de vida, né, Fê? Você, a Rô. Sabedoria é uma coisa que a gente não aprende, a gente só vivenciando a gente consegue pegar a sabedoria. E se vocês fossem dar um conselho, né, para os empreendedores que estão começando com a sabedoria de vocês, não é com o conhecimento, é com a sabedoria de vocês de anos de vida. Qual sabedoria / conselho vocês dão para quem nos está ouvindo em relação a o que é trabalhar business com propósito e alma e como fazer isso acontecer no mundo dos negócios? É uma perguntinha, né? Essa você pode começar. Essa para fechar. Eu vejo que a questão
se me perguntarem assim, toda empresa que tem propósito vai prosperar? Eu vou falar não, nem toda. Ok, perfeito. Sim. Toda empresa precisa ter um propósito? Eu vou falar sim. Legal. Tem empresas que prosperam mesmo sem um propósito. Só que, gente, para você garantir uma sustentabilidade Exato. futura, você precisa. O propósito é a diferença entre você continuar muitas vezes e não. Porque aí, quando você tem um propósito muito claro, você, mesmo nos percalços, porque a gente, como Perfeito. empreendedor, tem percalços, como você mesmo falou, Fauês, Perfeito. montanha-russa. Quando você tem um propósito, você vai assim, quem tem um propósito supera qualquer como, né? Então, assim, se eu puder dar um conselho comece pelo seu porquê. Por que você está querendo sair do CLT e Perfeito. montar a sua empresa? Perfeito. Porque o CLT não é para todo mundo, assim como o empreendedorismo não é para todo Perfeito. mundo. Cada um tem, como eu falei, o seu dom, a sua capacidade, as suas competências. E ser CLT também é belo, porque Exato. todo mundo precisa ter a questão de ter, colocar os dons a serviço, seja como CLT, seja como empreendedor. Então, se eu Total. puder dar esse conselho, seria isso. Pense, comece pelo seu porquê. Como diz o livro lá do Simon Sinek, comece pelo Exato. porquê. Isso é o meu conselho para você. Quero aproveitar, como a gente está finalizando, para te convidar a ouvir a Rádio Habla FM, habla.minharadio.fm, é uma rádio streaming que está em mais de 20 países, é uma rádio novinha, mas eu conto com vocês, a Habla FM, ela surgiu para trazer a voz para o empreendedorismo no Brasil e no mundo, assim como o Habla Empreendedora surgiu para dar visibilidade às mulheres de negócio, dar vez e voz, como o Fauês falou, 1 milhão de ouvintes nos últimos meses, então isso me enche de orgulho. @Habla Empreendedora, @Habla FM. Felipe, um prazer dividir Perfeito. aqui com você a mesa. Fauês, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui Uma honra. e com a responsabilidade de ser o primeiro Gigantesca. episódio. Olha só, assim... Eu colocaria aqui um lembrete, assim, que eu já foquei muito nisso, tenha o propósito, mas também saiba que às vezes o propósito não vai vir no começo do teu negócio. Às vezes você vai descobrir o teu propósito no meio do Perfeito. business. Então, Perfeito. não esperem ter um propósito para começar o teu negócio. O propósito pode ser ali, quero viver de alguma coisa minha, não quero viver do trabalho da CLT. Esse é o teu primeiro. E dentro disso você descobre o propósito daquele teu negócio. E eu daria como dica começar de trás para frente. Aonde você quer o fim, não o fim, mas o máximo que você consegue enxergar daquele teu Perfeito. negócio, você vai construindo dessa ponta até chegar lá. Então, já imagina a tua empresa, se você quer várias sedes ou não, se você quer ter um business que cobra muito, mas é pequeno, você e mais 3 pessoas, ou se você quer uma multidão de gerentes, de diretores. Então, foca lá no fim e vai vindo de para baixo, porque é mais fácil você ir materializando aquilo ali dentro da sua cabeça. Para finalizar também a minha ponto aqui, se você ainda não tem a parte do registro de marca, se o teu sonho ainda está desprotegido, se você já pensou muito ali, mas você não sabe se é o momento certo ou se não é, a Pink é uma empresa que trabalha para a proteção do sonho dos empreendedores e só para aquela pessoa que acredita mesmo no negócio. Então, se você está empreendendo porque você está ali numa pira, é só um passatempo, a Pink não está ali para isso. A Pink está para proteger grandes negócios, para construir um solo forte e sólido para você construir o seu castelo. Dono de marca é quem registra primeiro, então se você está bobeando, vem conversar com a gente que a gente vai conseguir trazer a solução certa para o seu negócio. Fal, muito obrigado pelo convite. Obrigado, Rô, também pela companhia aqui. E a gente fica esperando os próximos episódios para saber como que vão ser as próximas histórias contadas aqui nessa mesa. Com certeza, muito obrigado, Fê e Rô, vocês são incríveis. Pessoal que está nos ouvindo, muito obrigado por nos ouvir até agora. Né? Tá aí os canais da Rô, do Fê, sigam eles lá, Pink, Habla FM. E vou terminar com o meu slogan da Alda, né? Seja audaz, seja alma
e seja Alda. Tamo junto na jornada empreendedora, fazendo muito business com propósito e alma. E gratidão pelo seu tempo e sua atenção. Tamo junto na jornada. Tchau. Bye.